aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e a gente vai terminar o conteúdo da aula passada sobre as evidências que levam a gente a ter certeza da evolução e também a gente vai ver como que esse assunto pode ser cobrado a nível de questões, certo? Então vamos lá. É sobre evidências da evolução. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente viu na aula passada algumas evidências e a gente ficou aqui, tá? Nas evidências moleculares. Gente, vocês lembram que... como é que você sabe, basicamente, que determinado animal é parente de outro? Através de uma análise morfológica, anatômica, fisiológica e, principalmente, a análise de DNA. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A nível molecular, o fato de todos os seres vivos utilizarem o mesmo código genético, tá? O mesmo código genético. E aí a gente está falando, por exemplo, de DNA ou RNA, tá bom? Todos os seres vivos que a gente conhece, todos, ou tem DNA ou tem RNA. Esse fato aqui, gente, é somente mais uma evidência de que a vida na Terra evoluiu a partir de um ancestral único. Vocês lembram que eu falei para vocês na semana passada que todos os 6,7 milhões, as 6,7 milhões de espécies que a gente tem hoje vieram de um mesmo ancestral? Pois é, essa daqui é uma das provas mais contundentes que a gente tem, de que todos os animais, todos os seres vivos, eles utilizam o mesmo código genético, ou DNA ou RNA, certo? E outra observação interessante, gente, todos os seres vivos, todos, utilizam a molécula de ATP. Professor, o que é ATP? Adenosina trifosfato. Você vai ouvir falar sobre isso aqui muito intensamente no ensino médio. O que é essa ATP aqui, professor? Ela serve como fonte de energia e todos os seres vivos que a gente conhece hoje utilizam o ATP como fonte de energia, simplesmente todos. O que leva a crer que esse ancestral único de que fala aqui, ele utilizava essa molécula de ATP. Essa molécula de ATP é vantajosa e é por isso que ele passou a todos os seus descendentes, certo? E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui, gente. Porcentagens de DNA. É o seguinte, como é que a gente sabe que a gente é parente do macaco? A gente não só é parente do macaco, como a gente, de um ponto de vista biológico, a gente é considerado um primata, tá bom? A gente é considerado um primata. Mas, além da fisiologia, além da anatomia, você tem também o DNA, tá? Se você pegar o DNA, por exemplo, do bonobo, que é um dos primatas, aliás, na verdade, é o primata mais próximo do ser humano, você pega alguns genes, tá bom? Tá, gente? Isso é bem importante. São alguns genes que você pega, né? Porque o ser humano tem, por exemplo, 30 mil genes. Você não vai comparar 30 mil genes, tá? Você pega alguns genes, tanto do ser humano quanto do bonobo, e você vê, gente, que essa porcentagem é compatível de 99,6% até 98,7% de compatibilidade com os bonobos, tá bom? Então, olha que interessante, gente. Esse 0,4% aqui dá uma diferença gigantesca, tá bom? Porque 0,4% de 30 mil vai dar um número absurdo. Eu vou até fazer aqui rapidinho aqui para vocês. Se eu não estiver enganado, né? Dá 120 genes, tá bom? Isso se você pegar os 30 mil. Se você pegar os 30 mil ali e multiplicar por 0,4, você vai obter mais ou menos 120. Então, olha essa diferença sutil aqui. Por causa dessa diferença sutil, a gente, de um ponto de vista visual, é tão diferente desses belos animais, tá bom? Outro exemplo que a gente tem, gente, são os porcos. Se você pegar alguns genes dos porcos e alguns genes do ser humano e compará-los, você vai ver que eles são compatíveis em até 90%. Outro exemplo que a gente tem são os cachorros. Se você pegar o DNA do ser humano e o DNA do cachorro e compará-los a alguns DNA,
alguns genes, você vai chegar a esse número aproximado de 84% de compatibilidade. E aí, fugindo bastante aqui do que a gente está vendo, as bananas. Isso mesmo, gente, as bananas. Se você pegar alguns genes da banana e comparar com alguns genes dos seres humanos, você vai ver que a compatibilidade entre eles é de 50%. Eu vou repetir porque isso é muito importante. A gente não compara todo o código genético. A gente só compara alguns genes. Mas essa comparação já é suficiente para entender que todos os seres vivos têm um ancestral em comum, certo? Vou só pontuar aqui, gente, porque isso é cobrado também em questões, que são os chamados órgãos vestigiais. Órgão vestigial, gente, é quando uma estrutura uma estrutura atrofiada que apresenta pouca ou nenhuma função a determinado organismo. Tem um tipo de peixe, gente, esse tipozinho de peixe aqui, ele é um peixe que vive nas cavernas. Caverna, gente, é muito escura, então os olhos, eles não servem muito, digamos assim, né? Eles não servem muito, por quê? Porque a caverna é escura, não entra luz. E aí o que acontece? Com o passar de alguns milhares de gerações, o que acontece? Essa estrutura, ela simplesmente fica atrofiada. Por quê? Porque ela não apresenta pouca ou nenhuma função. E quando a gente fala sobre órgãos vestigiais, gente, a gente vai lembrar um pouco sobre Lamarck. Lamarck até falava um pouco sobre uso e desuso, tá bom? Então, talvez Lamarck não estivesse 100% errado, tá? Mas isso daqui não corrobora com o que o Lamarck falava, tá bom? E aqui, gente, você tem um mapa mental sobre evidências da evolução. Esse mapa mental aqui, muito provavelmente, chegou até vocês pelos seus professores, tá bom? Então, a gente vai avançar um pouquinho aqui, porque são muitas questões que a gente vai analisar aqui, beleza? Primeira questão. Na biologia, a evolução é definida como o processo de modificações em gerações sucessivas de uma espécie. Pela teoria da evolução, as espécies evoluem porque mudam com o passar do tempo e as características podem ser afetadas por haver variação genética. Fatores que contribuem para o aumento da variedade genética são, letra A, processos induzidos por fatores externos, e aí a gente está falando que o meio influencia bastante, né, mas isso aqui é Lamarck, tá? Letra B, cruzamento entre espécies e alimentação. Gente, cruzamento entre espécies. O que torna determinada espécie diferente de outra é a capacidade de que, se essa espécie cruzar com essa espécie, o ser que nascer entre essas espécies, né, se nascer, ele não será, digamos, de certa forma, ele será estéril, tá? Ele não vai gerar descendentes. Tá bom? Então, quando você tem um cruzamento entre espécies, pode até nascer algum indivíduo, só que esse indivíduo não vai poder se reproduzir, tá bom? E a alimentação também não tem muita coisa a ver. Letra C, mutação e recombinação gênica. A letra C, gente, está corretíssima. Essa variação genética é muito por conta dessa recombinação gênica que ocorre, por exemplo, nos seres humanos, quando vem 23 cromossomos do papai e 23 cromossomos da mamãe que se unem, formando um ovozigoto e assim sucessivamente, até chegar no bebê, né, digamos assim. Então, essa recombinação gênica, pessoal, ela por conta, ela não é 100% das vezes que vai dar certo, tá? Não é 100% das vezes que vai sair perfeitinho, pode haver uma mutação. E essa mutação, gente, ela pode ser benéfica para determinada espécie ou não. Um exemplo sobre mutação, pessoal, é a síndrome de Down, pessoal. A síndrome de Down, ao ocorrer essa recombinação, esse cruzamento entre os cromossomos do papai e o da mamãe, você pode ter ali uma mutação no cromossomo 23, que é uma chamada trissomia do cromossomo 23. Em vez de ter 2, vai ter 3. E aí, isso causa a chamada síndrome de Down, tá bom?
Então, primeira questão, o que causa essa variação, essa variedade genética é essa mutação e essa recombinação gênica, beleza? E aí, só para complementar, a letra D, mudanças climáticas e relações interespecíficas. Mudanças climáticas, gente, não tem... Até tem um pouco a ver, a gente vai ver na próxima aula, que tem um pouco a ver com a criação de novas espécies, tá? Mas a nível de um indivíduo, não tem nada a ver com essa variedade genética. Então, primeira questão, alternativa C. Segunda questão. Com relação à evolução, observe as afirmativas a seguir. Primeira, fósseis são restos ou impressões deixadas por seres que habitaram a Terra no passado e constituem provas de que nosso planeta foi habitado por seres diferentes do que os que existem atualmente. Gente, a primeira questão ela está perfeita. Os fósseis que a gente tem, né? Vale lembrar que o primeiro fóssil foi encontrado em 1676, tá bom? Então, esses fósseis, gente, são geralmente, tá? São de animais que não existem mais hoje, tá? Mas eles são muito importantes, eles são uma evidência importante da evolução, tá bom? Então, a primeira está corretíssima. Segunda, a explicação mais lógica para as semelhanças estruturais entre seres vivos com aspectos e modos de vida diferentes é que eles descendem de um mesmo ancestral. Gente, eu vou traduzir essa segunda para vocês. Você tem um cavalo, você tem um ser humano e você tem um morcego. Você vê, gente, que eles têm aspectos diferentes e o modo de vida muito diferente. Mas você vê que existe uma grande semelhança estrutural, tá? Principalmente a nível anatômico. E o que é que isso significa? Significa que eles descendem de um mesmo ancestral, tá? Eles têm, como é que eu posso dizer? Eles têm um desenvolvimento embrionário muito parecido. Se você pegar o desenvolvimento embrionário do morcego, do ser humano e do cavalo, você vai ver, gente, que as semelhanças são enormes. Eu vou trazer essa imagem na próxima aula e vocês vão ver o quanto essa semelhança é, digamos, gritante, tá? Então a segunda também está correta. Terceira, a teoria que admite que as espécies não se alteram no decorrer dos tempos denomina-se fixismo. Perfeito, gente. A teoria que fala que você tem um animal aqui hoje e esse animal é o mesmo de milhões de anos atrás. Quem é que diz isso? Quem diz isso é o fixismo. Então a terceira está correta também. Então, aí a questão pede o seguinte: assinale, letra A, se 2 e 3 estiverem corretas, letra B, se 2 e 3 estiverem corretas, letra C, se apenas 1 estiver correta, ou letra D, se todas estiverem corretas. E aí a gente acabou de ver que 1, 2 e 3 estão corretas, portanto, segunda questão, alternativa D. Vamos lá, terceira questão. A teoria da evolução, apesar de apresentar uma grande quantidade de evidências que afirmam sua veracidade, ainda é alvo de muitas discussões. Um dos fatos que confirmam a evolução diz respeito à presença de estruturas atrofiadas, que recebe o nome de... E aí, gente, é o exemplo que eu dei para vocês, ó, do peixinho. Esse peixinho aqui, gente, tem o chamado órgão vestigial, tá? Você tem ali que aquele órgão, ele, por conta de ele não ser muito usado, e aí por isso que nesse exemplo aqui a gente lembra bastante de Lamarck, ele ficou de certa forma atrofiado. Então, quando a gente tem esse tipo de exemplo aqui, a gente vai estar falando sobre órgãos vestigiais, quando você tem a presença de uma estrutura atrofiada, beleza? Então, terceira questão, letra C. Alternativa C. Quarta questão. As asas de um morcego e as asas de um inseto apresentam a mesma função, entretanto, não possuem a mesma origem embrionária. Sendo assim, essas estruturas podem ser consideradas... Letra A, homólogas, letra B, análogas, letra C, vestigiais ou letra D, fósseis. Então, gente, eu vou pegar esse exemplo aqui. Você tem a asa de um morcego e a asa de um inseto, você tem funções diferentes, só que a origem embrionária, só que você não tem uma mesma origem embrionária.
como que é chamado isso? É chamado de órgãos análogos, tá bom? Que tem a mesma função, mas uma origem embrionária diferente, certo? E aí eu vou até dar outro exemplo aqui sobre asa de morcego e essa asa de alguma ave. Você tem, gente, que tem a mesma função, tá? Só que você tem... aliás, além de ter a mesma função, né, que você pode ou não ter a mesma função quando a gente fala de órgãos homólogos, tá? Mas nesse caso aqui tem a mesma função, ele tem uma estrutura semelhante, tá? Praticamente igual. Isso caracteriza órgãos homólogos, tá bom? Só que aí a questão aqui, ela tá falando da asa do morcego e da asa do inseto. Então, nesse caso aqui, da quarta questão, a alternativa certa é a letra B. Essas estruturas são consideradas análogas, tá? Tem a mesma função, mas a origem embrionária é diferente. O que caracteriza que eles não têm um ancestral em comum. Quinta questão. Em alguns órgãos, tais como a asa da ave e o braço humano, possuem mesma origem embrionária, mesmo apresentando funções diferentes. E aí, isso daqui, gente, eu vou bater muito nessa tecla porque isso é muito cobrado em questões, tá bom? Essas estruturas são resultado de pressões seletivas diferentes que causam um fenômeno conhecido como: letra A, evolução convergente. Letra B, evolução divergente. Letra C, isolamento reprodutivo. Ou letra D, isolamento geográfico. Professor, eu não sei o que é isolamento reprodutivo e nem o que é isolamento geográfico. A gente vai ver isso aqui na próxima aula, mas não custa nada, é só pontuar aqui para vocês. Isolamento reprodutivo, gente, é quando você tem aqui determinada espécie, tá? Você tem aqui uma única espécie de mosca das frutas. E aí, o que foi que ocorreu, gente? Essa espécie aqui, e aí você separou esse grupo, tá? Um grupo foi alimentado à base de amido e outro grupo foi alimentado à base de maltose. 8 gerações se passaram. E aí, o que foi que ocorreu? Ocorreu que na nona geração, pessoal, olha que legal. Na nona geração, você tem uma preferência de acasalamento, ou seja, moscas que se alimentavam à base de amido só vão querer acasalar com moscas alimentadas à base de amido, enquanto moscas alimentadas à base de maltose só vão querer acasalar com moscas que foram alimentadas à base de maltose, tá bom? Então isso daqui é bem legal, isso daqui é isolamento reprodutivo, a gente vai ver melhor na próxima aula. E aí, outro exemplo que a gente tem é o isolamento geográfico. É quando você tem aqui um grupo que habita determinada região, e aí, por conta de algumas alterações que podem ocorrer no bioma, foi criada ali uma barreira geográfica intransponível. E aí pode ser, por exemplo, um rio, tá? Você tinha aqui determinado grupo na região, só que naquela região que foi o que aconteceu? Passou um rio, e aí aquela espécie foi separada. E você vai ver, gente, que depois de algumas gerações, aquela espécie que ficou de um lado do rio, aquela espécie que ficou de outro lado do rio, elas estão bem diferentes, tá certo? E aí, se essa barreira geográfica for desfeita, né, vamos supor que esse rio secou, você vai ver que esses grupos, eles vão se reunir novamente. E aí, os grupos de um lado do rio, eles vão querer se acasalar somente com membros desse mesmo grupo, e isso acontece com o outro, tá? A gente vai ver isso aqui melhor na próxima aula. Beleza, então letra C e letra D já está descartada, tá? Sobrou então letra A e letra B. Então a questão ela quer órgãos que apresentam a mesma função, aliás, funções diferentes, mas mesma origem embrionária. E aí eu vou lembrar para vocês do que a gente viu na aula passada. Divergência evolutiva ou evolução divergente é quando você, aliás, convergente, é quando você tem um organismo que são de espécies diferentes que passam a ocupar o mesmo ambiente, até mesmo o mesmo nicho. E aí você pode ver que a olho nu, as estruturas dele têm a mesma função, no entanto, a origem embrionária é completamente diferente, tá? Que é o exemplo das aves e de alguns insetos que têm asas, certo? E aí, quando a gente fala de divergência evolutiva ou irradiação adaptativa
ou evolução divergente, a gente está falando de determinada espécie que sofreu uma separação, tá? Então, alguns milhares de gerações depois, foram criadas ali espécies diferentes que ocupam nichos ecológicos diferentes e até mesmo habitats diferentes, tá? E aí, só que esses órgãos, gente, eles têm, aparentemente eles não têm a mesma função, mas eles têm a mesma origem embrionária, que é exatamente o que a questão quer. Você tem asa de ave e braço de humano. Você vê que tem funções completamente diferentes. Só que ele tem a mesma origem embrionária, tá? Isso daqui, gente, caracteriza uma evolução divergente, tá bom? Então, quinta questão, letra B. Tá aqui, alternativa B. Sexta questão. Quando a semelhança entre estruturas animais não é sinal de parentesco, mas é conseguida pela ação da seleção natural sobre espécies de origens diferentes, fala-se em. Então é o seguinte, o que a questão quer? É muito legal a gente interpretar o que a questão quer. Ela disse o seguinte, você tem estruturas que são semelhantes, tá? Então você pensa, não, devem ser parecidos, como é o exemplo do tubarão e do golfinho. Você olha assim, olho nu, você fala, a estrutura é parecida, então acho que eles são animais, acho que eles são parecidos. Só que isso não necessariamente, gente, é sinal de parentesco, tá bom? Se você vê de um ponto de vista até de DNA, ou um ponto de vista fisiológico, morfológico, anatômico, você vê que um não tem simplesmente nada a ver com o outro. E aí, quando a gente tem esse tipo de exemplo, a gente está falando aí de convergência adaptativa, tá bom? A gente está falando de convergência adaptativa, que é quando você tem animais que se parecem bastante, que têm órgãos que têm a mesma função, só que de um ponto de vista anatômico, fisiológico, enfim, eles não são parecidos, eles não são parentes, certo? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de convergência adaptativa. Sexta questão, letra A. Certo. Sétima questão. Qual das alternativas apresenta um par de estruturas homólogas? Professor, eu ainda não aprendi o que são estruturas homólogas. Gente, estruturas homólogas são aquelas que têm a mesma origem embrionária, ou seja, são muito parecidas de um ponto de vista anatômico, que é o exemplo que eu dei para vocês da pata do cavalo, é o exemplo que eu dei para vocês do braço do ser humano e da asa do morcego, tá bom? Então, isso é órgãos homólogos, enquanto órgãos análogos são aqueles que apresentam uma mesma função, só que a origem embrionária é diferente, ou seja, se você for ver de um ponto de vista anatômico, morfológico, fisiológico, você vê que uma estrutura não tem absolutamente nada a ver com a outra, certo? Então, no caso aqui, a sétima questão, ela quer um par de estruturas homólogas. Então, letra A, asa de morcego e asa de borboleta. Gente, tem a mesma função, mas eles não têm a mesma origem embrionária, tá? Se você for ver bem direitinho, asa do morcego e asa da borboleta não tem nada a ver com a outra, tá? Eles compartilham somente a mesma função. Letra B, carapaça de tatu e concha de caramujo. Essa daqui, gente, é um pouco difícil. Por quê? Porque essa concha do caramujo, pessoal, ela não faz parte do ser caramujo, enquanto a carapaça do tatu, ela faz parte do tatu. É um pouco difícil explicar isso daqui, gente. Mas vamos lá. Se você pegar a concha do caramujo e você tirar o caramujo, você vai ver que são diferentes. Enquanto o tatu, gente, aquela carapaça, ela faz parte dele, tá bom? Então, se você olhando a olho nu, elas têm funções diferentes, né, que é a proteção, mas de um ponto de vista morfológico, fisiológico, anatômico, eles não têm a mesma estrutura. Aliás, eles não são parecidos. Beleza? Letra C, nadadeira de peixe e asa de borboleta. Gente, primeiro de tudo, nem tem a mesma função, tá bom? Não tem a mesma função e muito menos a mesma origem embrionária. Então a letra C também está descartada. Sobrando somente a letra D, que você tem asa de ave e asa de morcego.
eles têm a mesma função. Lembrando que órgãos homólogos, eles podem ou não ter a mesma função, tá bom? Mas além disso, eles têm obrigatoriamente que ter a mesma origem embrionária, certo? Então, como tanto a asa de ave como a asa de morcego tem isso, a sétima questão, a alternativa correta é a letra D, certo? Então, oitava questão. No Brasil, diferente de outros países ocidentais, a teoria evolutiva tem sido posta em xeque por grupos religiosos que apontam a ausência de provas do surgimento de seres vivos no planeta, segundo defendeu Darwin em seu famoso livro A Origem das Espécies, cujo qual eu mostrei para vocês na aula passada. Considerando esse tema, são evidências da evolução. Primeiro, vestígios fósseis de seres vivos que ficaram preservados em rochas e outros materiais, indicando a existência de organismos no passado diferentes dos atuais. Perfeito, gente. Os fósseis são, digamos assim, uma das principais evidências que a gente tem na evolução. Tá bom? Segunda questão. Características homólogas entre espécies, como a asa do morcego e o membro anterior humano, que apesar de ter funções diferentes, apresentam a mesma origem evolutiva, indicando que tais espécies são relacionadas com o ancestral em comum. Perfeito, tá? Terceira, a comparação de genomas de algumas espécies de macacos e do homem, apontando mais de 98% de similaridade, o que demonstra parentesco evolutivo próximo entre si, que é o exemplo que eu mostrei para vocês do bonobo, certo? Então essas daqui são as evidências que a gente tem da evolução, tá? E a questão aqui falou sobre essa guerra, né? Essa guerra até um pouco boba entre grupos religiosos e a evolução. E é como eu falei para vocês, gente, você não necessariamente precisa acreditar na evolução, até mais porque a evolução é um fato. Bom, agora vamos ver o que a questão quer. Aliás, né, ela só pede para falar o que está correta. E aí a gente pode ver que a 1 está correta, a 2 está correta e a 3 também está correta. Portanto, a oitava questão tem como alternativa certa a letra A. Certo? Alternativa A. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido a importância desse assunto. E coloquem uma coisa na cabeça de vocês: ciência e religião não precisam ser inimigas. A ciência, ela tenta explicar o universo de um ponto de vista racional, enquanto a religião tenta explicar o universo com o coração. Mas lembrem-se que razão e emoção fazem parte de um mesmo ser, certo? Então a gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.